Paz do Senhor, igreja, Deus te abençoe. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, direto de Belo Horizonte, Ministério Minuto com Deus. Que bom que você está aqui com a gente. A paz, irmão Leandro Silva, irmão Ricardo Menezes, Marina Pereira da Silva, irmã Geralda, pedindo orações aqui, Geralda Goulart, vamos orar por você, viu, minha irmã? Tenho percebido todos os domingos esse pedido de oração aqui, irmã Geralda Rodrigues Goulart e os familiares, daqui de Belo Horizonte. Boa noite, irmão Manuel Pérez, que Deus te abençoe, meu irmão, a paz de Cristo. Coloque o seu nome e o lugar de onde você está falando. É uma alegria muito grande ter você aqui nesse momento de culto online, porque estamos em meio a uma pandemia. E essa é a maneira que Deus nos possibilita nos reunirmos nesse momento. A paz, irmão Ricardo Aguiar, ele está falando aqui, sou de Belo Horizonte, mas moro em Oliveira, Minas Gerais. Irmã Stephanie Nascimento, boa noite. Letícia, boa noite. Eudes e Adriana, irmã Rosana Cunha, paz do Senhor. Irmão Kleber Eduardo, boa noite, meu irmão. Carlos Leopoldo Castro, a Mariana Oliveira, boa noite, paz, Mariana. Ângela Campos, de Aracaju. Rosana Jimenez. Eliana Teixeira, de Vila Velha, no Espírito Santo, que Deus abençoe você. A Rosana é lá de Salvador, ela está falando aqui, amém, glória a Deus. Irmã Rosalva Matos, a paz do Senhor. Diógenes Alves, pulou aqui um pouquinho, muita gente que já entra aqui ao vivo nessa transmissão. Eu quero pedir a você que possa compartilhar o link dessa transmissão para os seus contatos. Amém? É uma maneira de você nos ajudar a impulsionar esse culto, para que muitas vidas sejam alcançadas. Eu quero pedir também que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tem um íconezinho aí que você pode se inscrever, tá? E caso você queira apoiar o nosso projeto, você pode se tornar membro. E na descrição do vídeo também tem outras formas de nos apoiar. Amém, meu irmão e minha irmã? Em nome de Jesus, o pessoal continua entrando aqui, olha, Solange Bittencourt pedindo oração pela saúde dela e da família. Irmão Hugo Henrique, a paz do Senhor, irmão Hugo. Marcos Guedes, a paz do Senhor. Marília Maia, Luiz Antônio da Silva, pedindo oração por ele, pelos familiares. Lá de São Paulo, a Marilis, a paz do Senhor, irmã Marilis, Deus abençoe sua vida também. Hugo Henrique, pastora Alessandra Oliveira, a paz do Senhor Jesus, pastora Alessandra, está aqui do meu lado aqui, né, na sala ao lado, mas está acompanhando o culto. Irmã Neuza Pimenta está dizendo assim, paz do Senhor a todos, orar pela família do prefeito Bruno Covas, que faleceu hoje de São Paulo, novo, 41 anos, faleceu de câncer, que Deus console a família. Irmãos, tem sido um tempo de muitas perdas, de muito luto, e é claro que vamos orar sim pela família do prefeito Bruno Covas e por todas as famílias que estão passando por um momento de luto nesse momento. Essa semana tivemos que sepultar, né, uma tia da minha esposa, muito querida, muito amada, mas aprove ao Senhor recolhê-la também. E eu sei que muitas vidas têm sido ceifadas nesse momento, mas eu creio que Deus vai estabelecer um tempo novo, um tempo de cura, de restauração, um tempo onde nós poderemos novamente ter a liberdade de visitar as pessoas que amamos,
de ter um contato, de ter comunhão como igreja, porque isso é importante. A socialização, ela é necessária e a falta de socialização tem feito um estrago emocional, psicológico em muitas pessoas, mas infelizmente nós temos que agir assim nesse momento, para que essa enfermidade chamada Covid-19 não se prolifere e não leve mais vidas. Então, até que você seja vacinado, seus familiares, o quanto você puder, fique em casa, se cuide, se tiver que sair, use máscara, tome as providências necessárias e cabíveis. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu ler aqui inicialmente, irmãos. Eu costumo mencionar uma passagem aqui, né, no início do culto. Eu quero agradecer primeiro o irmão Gleidson pelo superchat, que Deus abençoe a sua vida, e o irmão Manuel Pérez pela contribuição. Os dois fizeram ofertas aqui e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Ofertas assim que têm ajudado a sustentar o nosso ministério. Amém? Eu vou ler um texto que está nesse livro aqui, olha, que chama-se Recomece a Viver. É um livro que foi escrito por mim e pelo Gabriel Oliveira, meu filho, antes da pandemia, e um livro que contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Então a mensagem de hoje, do dia 16 de maio, ela é intitulada Tudo Coopera para o Bem. Tudo coopera para o bem. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 está escrito: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ele, Jesus, seja o primeiro entre muitos irmãos. Obrigado, irmã Andréia Santos, pela sua oferta, que Deus te abençoe e multiplique na sua vida. Tudo coopera para o bem. Nós usamos essa passagem quando alguma coisa não dá certo. E entendemos que, no final das contas, Deus permitiu o que quer que tenha acontecido para o nosso bem. Mas será que é sempre assim mesmo? No contexto da teologia da prosperidade, estar bem significa ter saúde, ter segurança financeira e ter felicidade pessoal. Mas isso não é exatamente o que a Bíblia quer dizer. Fica parecendo que, quando a gente diz assim, todas as coisas cooperam para o bem, é que tudo que Deus faz é para o nosso bem-estar, para a nossa segurança financeira, para a nossa felicidade, para a nossa saúde. Mas não é isso exatamente o que a Bíblia diz quando o apóstolo Paulo escreveu isso. Precisamos entender que a principal meta de Deus não é nos favorecer enquanto pessoas, enquanto crentes, nos entregando tudo aquilo que nós desejarmos. Esse texto não pode ser usado como um tipo de amuleto para garantir que Deus vai providenciar bênçãos materiais para nós que servimos a Ele. Estar bem nesse contexto é sermos transformados conforme o caráter de Cristo. Nós podemos entender essa passagem da seguinte maneira: todas as coisas contribuem para que aqueles que amam a Deus, que foram chamados por Ele, se tornem a cada dia mais parecidos com Jesus. Muitas circunstâncias da sua vida e da minha vida, muitas coisas que têm acontecido na nossa vida, servem como ferramenta de Deus para nos tornar semelhantes a Cristo. Semelhantes em que sentido, pastor? No sentido de amar incondicionalmente as pessoas,
no sentido de perdoar, mesmo com todas as ofensas e com a injustiça que sofrermos, aprender a renunciar à nossa própria vida, a sermos mais pacientes, mais tolerantes e a obedecermos ao Pai, ainda que isso nos custe sacrifício. As nossas lutas, as tribulações, as dificuldades que passamos, a escassez, as crises, tudo que enfrentamos, fazem parte do propósito de Deus para que eu e você nos tornemos semelhantes a Cristo. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar o link desse culto com os seus grupos, com as pessoas que você quer que sejam alcançadas pela palavra. Vamos orar nesse momento, amém? Em nome de Jesus. Estou vendo um pedido de oração aqui, da Rosângela Vieira Marques. Peço oração pela cura do meu esposo, Adilson Fernandes. Vai começar uma quimioterapia no seu pulmão. Vamos orar pelo Adilson Fernandes e por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades e aqueles que enfrentam o luto nesse tempo de pandemia. Pai amado e querido, somos eternamente gratos pela Tua palavra e recebemos essa palavra em nosso coração, Senhor. Cremos que todas as coisas cooperam para o bem, mas o bem no sentido de nos tornarmos mais parecidos com Jesus e não de ter tudo aquilo que queremos, porque nem sempre o que nós queremos é o ideal para a nossa vida. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando, Senhor, enfermidades. Em nome de Jesus, por esse irmão que vai começar o tratamento de quimioterapia e por todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra, que nesse momento enfrentam algum tipo de enfermidade na sua vida ou na vida de alguém que ele ama, que ela ama. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor esse tratamento e peço que o Senhor ministre a cura, segundo a Tua vontade, segundo a Tua infinita graça. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor as famílias que perderam entes queridos nessa semana. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, trazer conforto a esse filho, a essa filha, a esse marido, a essa esposa, a essa mãe ou a esse pai que tiveram que enterrar os seus mortos. Que eles sejam confortados no Teu Espírito, que a fé deles não vacile, que eles não deixem de continuar lutando, de continuar crendo na vida. Senhor, nos dê a cura, em nome de Jesus. Nos faça vitoriosos em meio a essa pandemia. É o que nós te pedimos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma palavra para o seu coração. É sempre bom nós revermos os textos bíblicos e eu certamente em algum momento já preguei sobre esse texto. O texto de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 11. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Eu intitulei essa mensagem de Amor e Ousadia. Amor e Ousadia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse essa leitura junto comigo. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Então, se você puder, acompanhe esse texto. Se não, somente ouça e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Atos capítulo 3, a partir do verso 1. É uma passagem, muitos já conhecem, já ouviram falar, mas hoje Deus me levou novamente a esse texto
para que a gente possa aprender ainda mais. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. É interessante aqui que Pedro e João, se você ler Atos 2, você vai ver que eles participaram de um mover sobrenatural quando aconteceu a vinda do Espírito Santo e eles estavam reunidos em um salão, eram 120 pessoas, e veio sobre eles o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram inclusive a falar em outras línguas. Então ali eles foram revestidos de poder, conforme estava previsto nas palavras de Jesus. Mas mesmo assim, depois de experimentarem esse mover sobrenatural de Deus sobre a vida deles, eles eram homens preocupados com a vida de oração. E às 3 horas da tarde eles estavam subindo para o templo para orar. Geralmente, quando nós participamos de um congresso, de um evento onde há uma manifestação sobrenatural de Deus, num final de semana, por exemplo, na segunda-feira a gente quer descansar, a gente quer dar uma desligada, quer dar um tempo. Mas aqueles homens sabiam da importância de se manterem conectados com Deus. Por isso o verso 1 diz que eles subiam ao templo para orar. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado, um coxo, de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Então, eu estou parando aqui para nós não perdermos a contextualização, para você conseguir visualizar essa cena. Pedro e João, às 3 horas da tarde, foram para a igreja orar. Vou falar nessa linguagem para você entender. Foram para a igreja orar. Reunião de oração na igreja. Geralmente não vai quase ninguém, né? Se for a reunião de poder, a campanha da prosperidade, vai um monte de gente. Mas eles estavam indo para a reunião de oração. É um culto muito menos concorrido. E ali, por onde eles estavam passando, havia um coxo de nascença, que era deixado ali todos os dias à porta do templo para pedir esmolas. Então, quando aquele homem, aquele coxo, viu passar por ele Pedro e João, ele pediu esmola para eles. Então, uma cena de um aleijado, uma pessoa que não tem como trabalhar, um coxo de nascença, que não tem recursos financeiros, e vai para a porta da igreja pedir esmola. Por que ele vai para a porta da igreja? Porque entende-se que quem vai para a igreja são pessoas piedosas, são pessoas bondosas. Então aquele homem, assim como muitas pessoas, ele está na porta da igreja pedindo esmolas. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Aqui eu quero dar mais uma pausa. A importância que tem esse olhar de Pedro e João sobre aquele homem. Um olhar que não era um olhar de condenação, não era um olhar de julgamento, não era um olhar de superioridade, mas era um olhar de misericórdia. Era um olhar de misericórdia. Eles olharam para aquele homem, eles pararam, eles deram atenção para aquele homem. Geralmente quem está pedindo esmola, as pessoas não param para conversar com ele ou com ela. Eu acho que eu disse que não era um olhar de compaixão. Sim, era um olhar de compaixão, não era um olhar de julgamento. Aqui não tem como voltar, né? Estou ao vivo, não tem como editar. Mas Pedro e João pararam por um instante e viram aquele homem. Às vezes nós precisamos olhar para as pessoas como Deus enxerga as pessoas.
Hoje eu estava vendo uma pregação do pastor Neil Barreto, onde ele mostra algumas figuras de grandes esculturas. E ele estava usando uma ilustração dizendo que antes daquelas estátuas virarem esculturas famosas, era somente pedra. Muitas pessoas passavam por ali, mas viam pedras, mas alguém passou e viu que poderia se tornar uma escultura, uma obra de arte. O olhar que Pedro e João tiveram sobre aquele homem era um olhar diferenciado. As pessoas talvez o vissem como um indigente, um marginal, alguém à margem da sociedade, um coitado. Mas eles viam como uma vida preciosa para Deus, porque toda vida é preciosa para Deus. Não importa em que estado a pessoa esteja, não importa o que a pessoa enfrentou na vida, para Deus é uma vida preciosa. E o verso 4 diz que eles pararam, olharam bem para ele e disseram. E Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós. O homem olhou para eles, versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E olha o que Pedro disse. Versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Por que essa passagem é muito importante no contexto da igreja primitiva? Aquele seria o primeiro milagre que aconteceria depois que Jesus subiu aos céus. Os discípulos, inclusive Pedro e João, já haviam presenciado muitos milagres, mas todos eles com a presença de Jesus. Mas agora, eles não tinham mais Jesus entre eles, fisicamente. Eles tinham a presença de Jesus dentro deles, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles não tinham mais Jesus fisicamente, mas Jesus havia mandado o Espírito Santo para morar dentro deles. E aquela ali era a primeira vez que os discípulos operaram um milagre sem que Jesus estivesse por perto. Então, por isso é tão relevante essa passagem. Jesus já tinha prometido que o Espírito Santo viria sobre eles. Se você voltar atrás um pouco nos evangelhos, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49, olha o que Jesus estava dizendo. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo para eles, olha, fiquem aqui em Jerusalém, porque a promessa de Deus de que vocês serão cheios do Espírito Santo, ela vai se cumprir. Ainda nas palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, no versículo 4 e 5, está escrito assim, olha, um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem, fiquem em Jerusalém e esperem
até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não tem como fazermos a obra de Deus, não tem como servirmos a Deus, não tem como seguirmos a Cristo sem a presença do Espírito Santo. Por isso, eu estou abrindo esse parêntese aqui. Busque a presença de Deus na sua vida. Seus dias têm sido difíceis, talvez esteja faltando a presença do Espírito Santo. Você tem quase sido vencido pelo pecado, você tem às vezes caído sob as tentações, é porque falta a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é quem nos capacita a servirmos a Deus. Jesus estava indo embora, mas ele sabia que os discípulos precisavam da presença dele através do Espírito Santo. Por isso eles ficaram em Jerusalém. Às vezes a gente fica buscando Deus daqui e dali, corre para lá, corre para cá, vai num evento, vai em outro, vai em outra coisa. Talvez Deus está falando com você, olha, fica em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde estava o templo, simbolizava o lugar da presença de Deus. Talvez você precisa criar mais intimidade com o Pai. E isso não é num grande evento, não é num grande mover. Talvez falta a você buscar a Deus na palavra, buscar ao Senhor na palavra, entrar para dentro do seu quarto e buscar a Cristo, pedir a Deus o entendimento, abrir o seu coração, mudar de atitudes. Deus quer fluir através da sua vida. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Mas Deus não habita onde há legalidade para o pecado. Então, se existem coisas que você precisa consertar na sua vida, conserte. Porque Deus quer usar você. Deus quer trabalhar no seu coração e transformar o ambiente ao seu redor, a sua família. Fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, porque esse poder vai ser um instrumento para que Deus opere através de você milagres na vida de muitas pessoas. Amém? Tem gente que por causa das suas atitudes impedem o agir de Deus na vida delas. Talvez você precisa se libertar de algumas coisas, clame a Deus. Hoje o Espírito Santo está falando com você aí, olha. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Eu preciso estar preparado. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Todas as pessoas que foram até Jesus foram movidas de alguma forma por um quebrantamento, por uma atitude de arrependimento, de humildade, não pela arrogância, pela soberba. E aí essa promessa da qual Jesus havia falado, ela se cumpriu em Atos 2. Eu estou falando isso antes para você entender a importância desse milagre, da cura daquele coxo. Em Atos capítulo 2, você pode abrir aí também no versículo 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Uma coisa me chama a atenção aqui.
Lembra que em Gênesis capítulo 6, aquele episódio onde fala da Torre de Babel, onde os homens quiseram construir uma torre que alcançasse o céu, mas houve um momento em que Deus viu que a intenção deles não era boa, e por causa disso Deus confundiu a língua deles, Deus confundiu a língua do povo, e eles não se entendiam mais. Aqui, em Atos capítulo 2, foi o contrário. Deus precisava usar a vida desses homens para um propósito grandioso, que era a propagação do evangelho, da palavra de Deus. Eles seriam testemunhas de Jesus. Então Deus colocou neles o Espírito Santo, colocou não, os encheu com o Espírito Santo e eles receberam línguas diferentes. Mas eles entendiam o que o outro estava dizendo. Embora falassem numa língua diferente, eles entendiam uns aos outros. O que eu quero dizer com isso? Para que o propósito da igreja se cumpra, para que o evangelho se torne conhecido, para que Jesus seja glorificado, Deus promove a unidade no meio da igreja. Ainda que eu fale uma língua diferente, ainda que eu tenha um ponto de vista diferente. E hoje nós temos visto muito isso, uma polarização, mesmo no meio da igreja. Gente que é da esquerda, gente que é da direita, gente que é do centro, não falam a mesma língua. Mas o Espírito Santo, quando ele chega, ele promove a unidade. Eles falavam línguas diferentes, mas eles entendiam-se uns aos outros. Amém? Porque eles estavam cheios do poder e da graça de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro aspecto que Deus me levou à compreensão aqui nesse texto, né? Você pode ter revelações diferentes, mas essas foram as revelações que eu tive aqui quando li esse texto novamente. Estavam ali Pedro e João. Quem eram esses homens? Primeiro vou falar de João. João era irmão de Jesus, porque Maria teve outros filhos, né? João era irmão de Jesus. João ficou conhecido como o apóstolo do amor. João era aquele que se recostava no peito de Jesus. Ele era um homem dócil, manso, o apóstolo do amor. João foi escolhido por Jesus para cuidar de Maria, a sua mãe. Então João ali, ele, de certa forma, nesse entendimento, né, que Deus me levou aqui, ele representa o amor. E Pedro? Pedro representa a ousadia. Por isso eu chamei essa ministração de amor e ousadia. Pedro foi aquele discípulo ousado, o mais atrevido, vamos dizer assim. Pedro teve coragem de andar sobre as águas com Jesus. Pedro não hesitou em responder a Jesus sobre quem ele era. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi aquele que, num ímpeto, cortou a orelha de um soldado que queria prender Jesus. Então Pedro aqui, nesse contexto, ele fala do discípulo ousado. Ali estavam o amor em João e a ousadia em Pedro. E amor e ousadia são elementos necessários na vida daqueles que servem a Deus. Naquele momento eles estavam juntos ali. O amor fez com que eles parassem para ouvir o coxo. A ousadia fez com que Pedro declarasse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquela era uma atitude de ousadia, irmãos. Por quê? Era o primeiro milagre que acontecia sem a presença de Jesus, como eu falei. Uma coisa era você ver Jesus operando milagres. Oh, Jesus multiplicou os pães e peixes. Uhul!
Jesus andou sobre as águas, oh, vamos andar também. Jesus curou o cego, Jesus curou o leproso. Uma coisa era você estar junto de Jesus e ele fazendo os milagres. Outra coisa agora era Jesus ter subido ao Pai e você ter consigo a presença do Espírito Santo. Mas eles compreendiam que aquilo era algo assim, muito forte dentro deles. Mas alguém tinha que tomar essa iniciativa de operar o primeiro milagre. E quem foi esse cara? Pedro, que era o discípulo ousado. O amor fez com que eles parassem, mas a ousadia fez com que eles declarassem a cura daquele coxo em nome de Jesus. Então nós temos que ter amor, mas também temos que ter ousadia. Não adianta termos muito amor se não tivermos atitude. Não adianta termos muita atitude, sermos muito ativistas, mas se não tivermos amor. Ousadia sem amor vai tornar a pessoa um inconsequente. Quem tem muita ousadia, mas não tem amor, se torna inconsequente. Quando Pedro teve ousadia, mas não teve amor, não teve discernimento, ele cortou a orelha de uma pessoa, como se aquilo fosse solução. E hoje nós estamos assim, nós nos tornamos crentes muito ousados, não porque eu faço, eu aconteço, mas com pouco amor. E à medida em que nós vamos cortando orelhas das pessoas à nossa volta, Jesus vem curando essas feridas que nós vamos provocando nas pessoas, por causa da nossa ousadia sem amor. Ao mesmo tempo que amor sem ousadia vai produzir o quê? Crentes sem atitude. Pessoas que creem, que têm fé, mas que não têm coragem. Não têm coragem de assumir o seu compromisso com Deus. Não têm coragem de se assumirem como cristãos, assumirem a sua identidade como cristãos diante das pessoas. Elas não têm coragem de se deixarem ser usados ou usadas por Deus. Elas têm amor, mas lhes falta ousadia. E aqui nessa passagem nós podemos reconhecer o amor daqueles discípulos por aquele coxo. Eles pararam para dar atenção a ele. Mas ao mesmo tempo, regando esse amor, houve a atitude de ousadia de Pedro, ao ordenar que aquele homem se levantasse e andasse em nome de Jesus. Qual discípulo, irmãos, teria tido a coragem de operar o primeiro milagre? Você precisa ter amor. Você precisa ter o amor descrito em Coríntios 13. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 13. Quando Paulo fala sobre o amor. E você precisa ter esse amor. A partir do verso 4, Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Você é paciente? Você tem sido uma pessoa paciente? Ah, pastor, mas eles me azucrinam aqui, eles me talham o meu sangue. Não, eu estou falando você. Você tem sido uma pessoa paciente? Você é uma pessoa bondosa? Ou você busca somente os seus próprios interesses? Você é uma pessoa egoísta? Você reparte o que você tem com os outros? Quando você é abençoado, você quer abençoar alguém? Ou você simplesmente vai lá e declara o seu amor para Deus, mas você não tem atitude para com o próximo? Paulo continua falando assim, olha, o amor não inveja, e tem muitos crentes invejosos, muitos crentes que ficam se comparando com outras pessoas e tendo uma atitude de inveja, mas o amor, verdadeiro amor, não é invejoso. Não se vangloria, não se orgulha,
Deixe que as pessoas te elogiem, não elogie a você mesmo, deixe que os outros falem de você. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Essa pandemia nós temos percebido que muitos casais têm se divorciado, têm se afastado. Procure ajuda, meu irmão, minha irmã, porque os nossos nervos estão à flor da pele. A falta de socialização tem feito com que nós descarreguemos a nossa indignação um no outro. E às vezes tem duas pessoas convivendo um com o outro e eles estão triscando todo dia, ferro com ferro todo dia. Aí vai chegando o momento em que um não suporta mais a cara do outro. Mas o verdadeiro amor não maltrata. Então não maltrate quem você ama. Não procure os seus interesses, não fique irado facilmente, não guarde rancor das pessoas. Não se alegre com a injustiça, mas se alegre com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre. Profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, conhecimento passará, mas o amor nunca morre. Amém? Eu li só até aqui o versículo 8 de 1 Coríntios 13. Então, desculpem, o celular caiu aqui, acontece, né? Alguém falou aí, acontece, a transmissão é ao vivo, depois a gente edita, corta esse pedaço. Deixa eu ver se está normal aqui agora. Ok, caiu aí. Ao vivo é assim mesmo, né? Não tem equipe, não tem assessoria aqui não, é tudo ao vivo aqui. Tá? É do meu celular, não tem câmera profissional, não tem nada disso. Mas eu estava falando aqui do amor, da importância do amor. E do amor que tem que ser manifestado em atitudes. E para termos essa atitude, muitas vezes precisamos ter ousadia. O medo é o contrário da ousadia. Às vezes nós temos esse amor, mas nós temos medo de expressar. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, peça a Deus que você tenha ousadia, para que o amor que você tem por Deus e pelas pessoas seja expresso em atitudes. Aqueles homens agiram daquela forma, por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Sabe, irmãos, eu fico, às vezes, comparando aquele Pedro que negou Jesus. Lembra que Pedro negou Jesus por 3 vezes? Ou melhor, Pedro negou Jesus depois que o galo cantou 3 vezes? Aquele Pedro era diferente do Pedro agora, que estava cheio do Espírito Santo. Talvez aquele Pedro que negou Jesus, ele tenha tido medo da morte, da perseguição,
do julgamento das pessoas. Mas agora, com o Espírito Santo, ele não tinha mais medo dessas coisas. Ele estava cheio do Espírito Santo, por isso ele poderia enfrentar qualquer adversidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos instrumentos de milagre na vida das pessoas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos ministrar cura na vida daqueles que estão no nosso caminho, daqueles que estão vivendo das migalhas, das esmolas que o mundo oferece. Aquele homem, aquele coxo, buscava ouro e prata. E é o que as pessoas aí fora estão buscando. A prosperidade, os bens materiais. Pedro e João não tinham ouro e prata, mas eles tinham algo muito mais valioso dentro deles, que era a presença de Jesus. Às vezes as pessoas passam a vida inteira buscando a riqueza, buscando a ascensão, buscando a estabilidade, sem se preocupar com aquilo que é mais importante, com a sua vida espiritual. Deus é o dono do ouro e da prata, as riquezas vêm de Deus, mas só que isso é muito pouco diante daquilo que Deus tem a nos dar, tem a nos oferecer. Lá na eternidade, o ouro vai ser para a gente pisar. Aqui a gente vive atrás do ouro, das riquezas. Lá na eternidade, o ouro serve para piso. Então, meu irmão, é importante que aqueles que querem se firmar com Cristo tenham uma vida de intimidade com Ele, de busca pelo Espírito Santo, uma vida de comunhão, de santidade. O versículo 7 diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aquele homem teve a sua vida transformada naquele dia. Ele não viveria mais de esmolas, ele passaria a andar novamente. Mas ele precisava de alguém com quem ele pudesse contar para se erguer, para se levantar e para ficar firme. Você é instrumento de Deus na vida daqueles que estão próximos a você. Às vezes tem pessoas que estão esperando uma mão estendida para se levantar, para se erguer e para se firmar em Cristo. Você é esse instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Amém? E a última coisa que eu quero destacar aqui, que me chama a atenção, no versículo 8, de um salto pôs-se em pé o coxo e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Muitas pessoas se aproximam de Deus quando estão em dificuldades, mas depois não permanecem na presença dele. Mas aquele coxo, depois que ele foi sarado, que ele foi curado, ele decidiu entrar no templo. Ele decidiu permanecer na presença de Deus. Então é isso que Deus me ensina aqui. Não adianta só irmos até Ele quando estivermos passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil na nossa vida. Deus ele pode nos ajudar a superar as nossas adversidades, mas depois que estivermos bem, devemos permanecer na presença dEle. Esse é o desejo do Pai. Que não estejamos diante dEle somente no tempo da aflição, mas Deus quer participar também dos momentos bons que nós passamos com a nossa família, na nossa casa, o nosso tempo de prosperidade. Tem pessoas que chegaram tão quebradas na presença de Deus e hoje nem se lembram que Deus existe. Depois que Deus o ajudou a se restaurar, a se reerguer, ele não se lembra que Deus existe, ele despreza a Deus, ele desfaz das coisas de Deus. A igreja pode ser o que for, a igreja pode estar errada, pode ter adotado posturas incorretas nesses últimos anos, mas é a noiva de Cristo. E ela ajudou muita gente a permanecer na presença de Deus. Então, eu quero que você reflita nessa palavra.
Amém? Em nome de Jesus. Não tenho ouro nem prata, mas tenho algo mais valioso para te dar. Receba Jesus em seu coração, abra o seu coração e receba Cristo. Ele pode fazer você andar novamente, você caminhar novamente. E Ele quer que você permaneça na presença do Pai. Quando o filho pródigo saiu de casa, lembra? Lucas 15. O filho achava que o ouro e a prata resolveriam o problema dele. Ele disse assim, me dá a minha parte na herança que eu vou sair fora disso aqui. Mas depois ele percebeu que o mais importante não era o dinheiro, não eram os bens, era estar na casa do Pai, era estar na presença do Pai. Então eu convido você hoje a refletir nessa palavra. Nós não temos ouro nem prata, mas Jesus, Ele pode fazer parte da sua vida. Amém? Isso é a melhor coisa que nós temos aqui. A irmã Edivânia está perguntando aqui, essa pregação vai ficar no YouTube? Sim, ela fica depois no YouTube. Mesmo com esse celular tombado aí, ela fica aqui. Tá? Irmãos, pense nisso, pense nessa palavra, leia depois toda essa passagem de Atos que eu li aqui. Você vai ver que é uma passagem que fala do poder de Deus, da dedicação dos homens de Deus, da igreja primitiva, da necessidade das pessoas. Às vezes, pessoas que estão tão próximas da igreja, tão próximas do templo, mas que têm uma visão totalmente deturpada do mundo e estão correndo atrás de riquezas, estão correndo atrás daquilo que não edifica. Aquele foi um dia diferente na vida daquele homem, daquele coxo. E eu creio que hoje também pode ser um dia diferente para a sua vida. Amém? Que o Senhor nos encha com o seu amor, que o Senhor nos dê coragem, atitude, ousadia, em nome de Jesus, para que nós possamos levar esse Jesus maravilhoso para todos aqueles que convivem conosco. Em nome de Jesus. A irmã está perguntando aqui, qual é o capítulo, pastor? Atos capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. Se você quiser contextualizar melhor ainda, leia o capítulo 2, onde você vai ver que houve o Pentecostes, onde eles foram cheios do Espírito Santo. E depois o capítulo 3 de Atos mostra o primeiro milagre que os apóstolos operaram, sem a presença de Jesus. E aí foi uma sequência de milagres, de coisas tremendas e maravilhosas. Vamos orar, vamos colocar as nossas orações diante de Deus, as nossas petições, em nome de Jesus, e agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai amado e querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Senhor, que nós possamos, assim como Pedro e João, primeiro, ter um tempo para oração na nossa vida. Ter um momento do nosso dia de devoção, de consagração ao Senhor através da Tua palavra, através da oração. E que nós possamos estar sensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor. Nós, em nós mesmos, Senhor, nós não temos nada que se aproveite, mas pela Tua misericórdia nós temos Cristo em nosso coração. E nós cremos que essa fé que temos dentro de nós pode contagiar as pessoas ao nosso redor e assim transformar o ambiente dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos plantados, o Senhor pode nos usar como instrumentos de bênção e de cura. Que as pessoas possam olhar para nós. Assim como Pedro desafiou aquele homem, olhe para nós. Que nós possamos também desafiar as pessoas a olhar para nós e ver Cristo em nossas atitudes, em nosso comportamento. Em nome de Jesus, que o verdadeiro amor do Senhor possa estar presente no nosso coração, para que Cristo seja revelado a todos aqueles que conviverem conosco. Nós não temos ouro e nem prata. Se o Senhor suprir as nossas necessidades, nós já estaremos satisfeitos. Mas aquilo que temos de mais precioso, nós queremos repartir
com as pessoas. Te agradecemos pela tua palavra. Eu peço que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que está assistindo essa transmissão, esse culto, e que eles possam ser cheios da tua presença, do teu amor, da tua graça e do teu perdão. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.